Olá, pessoal, começando mais um Prosa, o nosso podcast de gestão com aquela pegada de UI, aqui nos estúdios RVL, para tratar hoje do assunto liderança e com duas convidadas extremamente especiais. Vou apresentar para vocês aqui a Carolina Salgado, mais conhecida como Carol, um doce de pessoa, inclusive esse é o slogan dela, todo mundo que a conhece sabe disso. Mas a Carol é consultora de comunicação e marketing, com ênfase em humanização e comunicação assertiva. Além da Carol, nós estamos aqui também com a Juliana Baino. Eu falei certo, Ju? Falou. Então, tá bom. Com a Ju, que é mentora de líderes, especialista em educação corporativa. Meninas, que grande honra receber vocês aqui hoje. Espero que vocês estejam se sentindo super bem-vindas e fiquem à vontade. Porque a casa é nossa, é de você. Que delícia, muito bom estar aqui, muito gostoso ter esse momento da gente falar de um assunto tão importante, né? Eu que agradeço, eu que estou honrada de estar aqui pelo convite, né? E poder falar um pouquinho sobre aquilo que a gente acredita, né? Que eu acredito que seja realmente um novo caminho, essa tendência, a forma de lidar com os novos momentos, assim, do contexto do mundo. É isso. E, mais uma vez, muito feliz em recebê-las, honrada, de verdade. Obrigada pelo tempo de vocês, obrigada por acreditarem no Prosa. E vamos bater um papo. Para a gente começar a entrar aí na nossa pauta, eu queria que vocês contassem um pouquinho da trajetória de vocês e como vocês chegaram aí nesse momento da vida de trabalhar com liderança, com essa comunicação assertiva, né? Eu sei que também vocês têm um enfoque em humanização, né? Queria que vocês contassem um pouquinho dessa trajetória. Vamos lá. Eu vou começar de uma forma bem inusitada, contando o meu sonho de criança. Eu falava que eu queria ser professora, trabalhar de manhã, de tarde, de noite, ter 5 filhos e não ter ninguém me ajudando. Aí a gente vai para essa imagem de quem é líder, de como desenvolve a mulher no dia, né? Desde quando a gente nasceu até hoje. Então, assim, a minha trajetória sempre foi essa, de olhar e falar o que eu posso fazer diferente, independente de ter cargo ou não, de fazer esse movimento acontecer. E eu comecei na instituição educacional, atuando fora da sala de aula, mas dando esse suporte, e depois eu fui para o meio corporativo. E aí, no meio corporativo, que a gente vai entendendo todo esse caminho, né? E eu lembro de um fato que um colaborador falou comigo: Juliana, mas você faz tanto e você é só uma analista júnior. Eu falei, mas ninguém tira o meu conhecimento e meu aprendizado. E aí, depois disso, sem eu esperar, a partir do reconhecimento do meu trabalho, aí sim eu me tornei uma líder efetiva, atuando como coordenação de RH. Então, é a gente acreditar naquilo que a gente faz, né? E é por isso que pensar na nossa história reforça muito quem a gente é, que líder que a gente se tornou, e me faz pensar por que eu queria ser aquela mulher lá de trás e que hoje eu acredito que ela não cabe mais, até pelo momento e movimento que a gente está vivendo. Então, essa trajetória de acreditar nas pessoas, de fazer a mudança, de olhar para o resultado, para o negócio, para a gestão, mas também de olhar para as pessoas e fazer esse movimento acontecer. Muito bom. É uma coisa interessante perceber isso, que eu percebo algumas similaridades. Eu queria ser professora, mas a ideia de ganhar pouco, porque era o que vendia, não me dava muito sustento. Eu sou publicitária, né? E quando eu me formei, eu não queria agência. Eu falava que eu queria ir para grande corporação, eu ficava me imaginando uma alta executiva e tal. E quando eu comecei a trabalhar dentro de uma corporação, né, que foi uma usina siderúrgica, eu gostei, eu aprendi muito, né, sobre processo e tudo mais, mas eu percebi que não era aquilo que pulsava o meu coração. Eu gosto realmente das coisas que sejam mais sociais, eu tenho uma ligação com um propósito muito forte, então eu precisava fazer coisas que movimentassem melhor o meu coração, né? Que fosse de acordo com os meus valores. Eu percebi isso, que eu precisava fazer coisas que tivessem mais alinhadas com os meus valores. Então, nessa caminhada, foi quando também eu conheci essa questão da liderança humanizada, né? Que eu tive acesso primeiro a isso, e aí comecei a desbravar cursos, né, assim, a respeito de liderança, a respeito de autoconhecimento principalmente. E aí, em determinado momento da minha vida, eu idealizei e fundei uma comunidade feminina que chama Tinha que Ser Mulher. E aí, através de uma consultoria, eu descobri que eu já era líder de comunidade, né? Então, foi inclusive um dos motivos onde foi o convite, né? Sim. E aí eu me vi nesse lugar e eu
eu tinha uma certa resistência até, né? Embora eu percebesse a minha posição e a minha tendência realmente, facilidade com essa questão de liderança, eu tinha uma resistência por causa de uma questão mal vista, talvez, né? Do líder autoritário. A exposição da liderança também. Exatamente. Tem os prós e os contras, né? Isso. Então eu tinha uma certa resistência. Mas quando eu percebi que já era algo que eu já fazia, eu falei, então como que eu posso fazer melhor? E comecei, como eu trabalho com comunicação, acho que uma coisa importante de falar é que eu sou apaixonada por comunicação, porque eu acho que comunicação resolve todos os problemas do mundo. Com certeza. Quando ela é bem feita, né? E quando ela é a partir do eu. Então, eu começo a dar treinamentos também e palestras a respeito dessa comunicação mais humanizada. Trabalho com a consultoria da comunicação e marketing também focada nessa parte de entender o ser humano, colocar o ser humano como primeiro lugar. E isso, sim, é bem alinhado com aquilo que eu sou e que eu respiro, assim. E que você gosta de fazer, né? Vocês estão trazendo pra gente 2 modelos de liderança, né? Liderança corporativa, uma liderança social, e eu tenho certeza que essa prosa vai ser sensacional. Eu já tô assim... E esse, não, porque é um assunto que eu gosto de falar, acredito que é um assunto muito atual, e entendo que para empresas se desenvolverem, elas precisam pensar na sua liderança, né? A partir dos líderes ali, que tanto empresa e sociedade, inclusive, vão se alavancar, vão mudar rumos, vão escrever novas histórias, né? Com certeza. Eu quero até entrar depois um pouquinho nessa questão que você falou do tinha que ser mulher, né? Mas eu sei que a Nay adora falar sobre liderança humanizada. Amo. E aí vamos começar a falar desse assunto. Vou deixar você falar, porque eu sei que é uma paixão sua também. Não, a Carol já começou a sinalizar. Eu acredito que no ambiente que nós vivemos hoje, no mundo que nós vivemos hoje, não há como a gente não tratar a liderança humanizada e a gente não levar esse perfil de liderança para todas as relações das nossas vidas. E aí eu gostaria de ouvir vocês, a opinião de vocês sobre a liderança humanizada e o futuro realmente da liderança muito moldado a esse perfil. Legal, vamos lá então. Quando a gente fala de liderança humanizada, as pessoas às vezes têm uma tendência de, eu vou passar a mão na cabeça dos liderados, as pessoas não vão me respeitar porque eu vou ser um frouxo, uma frouxa, eu vou deixar as pessoas fazerem o que quiserem. E, na verdade, a liderança humanizada é exatamente o inverso, né? A gente antes tinha uma concepção de que tem tipos de liderança, eu precisava escolher uma liderança, eu vou agir só assim. E a liderança humanizada é exatamente o inverso disso. A gente precisa trabalhar a característica, a competência, a habilidade das pessoas associada à necessidade, tanto delas, quanto da empresa, quanto do próprio líder. Então, quando a gente fala dessa liderança humanizada, é olhar para o indivíduo e falar, ele é mais do que só um recurso. É uma briga que a gente tem também em relação a recursos humanos, porque não é recurso, gente, é uma pessoa capaz de fazer 1 milhão de coisas. Não é um recurso igual um papel, uma caneta, um computador, né? Então, a liderança humanizada, ela precisa ter esse olhar de que não é romântico, mas ao mesmo tempo é respeitoso, eu posso direcionar algumas ações, trazer alguns comportamentos que são essenciais para aquela equipe, para aquela empresa, mas ao mesmo tempo ter esse cuidado com o ser humano que está por trás. É porque antes de ser qualquer coisa, tem um indivíduo ali. Tem um indivíduo por trás do pai, da mãe, do chefe, né? Que nem é chefe, que é o líder, do colaborador. Então, assim, olhar para o indivíduo que está por trás daquela questão. Isso é a humanização da liderança. E atuar de acordo com aquilo que é necessário para cada uma das pessoas, entendendo a individualidade, a particularidade, garantindo que isso seja respeitado, mas que o resultado também seja atingido a partir de todo o sistema de gestão que existe na empresa. Então, é bem dentro desse contexto, de olhar para o indivíduo e enxergar o indivíduo para além de um recurso. Sim, e é respeitar as expectativas, né? Eu acho que no mundo corporativo a gente vinha numa levada muito grande de lucro, 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 lucro o tempo todo. E aí a gente começa a enxergar as pessoas como pessoas, né? E aí vem também o seu trabalho dessa questão de socializar o ambiente corporativo, de você ser parceiro dos seus colegas de trabalho.
Eu já falei aqui no Prosa algumas vezes que eu não acredito mais na liderança ali hierárquica. Existe, é óbvio, precisa existir o respeito, mas hoje ela está muito mais linear. Um líder, ele pode atuar ali na mesma cadeia, né, das pessoas que estão ali compondo a sua equipe e fazendo o processo acontecer com muito mais sabedoria, com muito mais humanização e com muito mais tranquilidade também, né, gente? Porque a gente já enfrenta tanta dificuldade no dia a dia, por que que o trabalho precisa ser tão pesado, né? Tem uma coisa muito interessante que eu participei na época de um outro podcast que a pessoa falou assim, mas é engraçado, né, ter que falar de humanização para humanos. Por que que precisa falar de humanização para humanos? E a gente aí trabalha um estudo de comportamento, né, dentro da minha área, assim, se eu for pegar do marketing, a gente tem aí, o marketing, ele é uma reação ao comportamento de consumo, né? Então, a gente pega, por exemplo, o Kotler, que é conhecido como um dos gurus do marketing da modernidade, que ele tem a evolução assim, que ele tem o marketing, os livros 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. E aí, a gente começa. No primeiro, o foco é o produto. No segundo, o foco é a pessoa. No terceiro, o foco... Porque o segundo é a pessoa, mas é aquela pessoa homem, alto, branco, que mora na região tal, que tem uma renda tal, era essa. Começou a enxergar a pessoa. Isso. Né? Começou a ter uma visão. No terceiro momento, que eles é como se fosse uma onda, né? Essa onda do movimento, aí entra o que é o conceito novo da persona, que é entender que essa pessoa, ela tem desejos, ela tem hobbies, ela tem anseios, ela tem uma vida que é independente. Por mais que exista um padrão ali, né, similar, ela tem desejos que devem ser atendidos e necessidades. A gente entra depois do quarto, que aí a gente já leva em consideração a experiência, que já é um outro nível, assim, disso. Então, na verdade, quando a gente fala de humanização, pelo que eu entendo, a gente tem que levar para a vida. Entende? Porque é uma coisa que deveria ser intrínseco da gente. E vou falar uma coisa que eu acho muito importante, que é, quando você fala de humanização, e eu acho que para qualquer coisa da vida, precisa começar com a gente. Nossa. É o olhar, é o auto-olhar. Quando ele começa a mudar, você começa a ter uma percepção diferente. Enquanto líder, eu percebo que quanto mais eu olho, inclusive, principalmente, talvez os incômodos, para dentro, eu consigo fazer um movimento que ele é inspirador e ele movimenta outras pessoas também. Carol, a gente está muito alinhada numa fala, né, Liz, do podcast anterior, e que eu citei exatamente isso. Quando você olha para dentro e para suas limitações, fica muito mais fácil para você se desenvolver. Porque o que a gente tem de habilidade, é fácil você lidar com ela. Você domina aquilo ali, são habilidades que te promovem, mas o que te limita é muito difícil você controlar, é desafiador, é difícil você controlar e, inclusive, reconhecer. Então, trabalhar nesse degrau abaixo, acho que a gente pode falar assim, né? Trabalhar nesse degrau abaixo, olhando para a gente, eu acredito que a gente consegue entregar mais. E eu também acredito que a premissa do líder é essa, né? Desenvolver pessoas e principalmente ser exemplo. Sim. E quando você faz isso, você entra no campo da vulnerabilidade. Se eu percebo a minha dificuldade, eu estou mais propenso a perceber a dificuldade do outro. Né? Eu começo a olhar para ele com um olhar mais humano, mais acolhedor, nesse sentido. De falar assim, eu tenho as minhas dificuldades, eu sei o quanto é difícil lidar com as minhas dificuldades. Então, deixa eu olhar para ele, se ele está fazendo alguma coisa ou deixando de fazer, o que está acontecendo com essa pessoa que pode ter relação com isso, e tem algo que eu possa fazer aqui, tem algo que, ou não, eu não posso fazer nada. E aí, assim, até aquela história, não é me colocar no lugar do outro, é dizer para ele, estou aqui se você precisar de mim. Né? Porque me colocar no lugar do outro, que é o famoso processo da empatia, né? Da descrição da empatia, mas assim, a gente tem uma distância entre o que é de fato empatia, que é esse, às vezes você não consegue se colocar no lugar do outro, porque a história do outro é diferente, porque as vivências são diferentes, e tá tudo bem. Mas só de você dizer para ele, assim, eu estou aqui, se você precisar de mim, eu estou disponível. Pelo menos respeitar, né, o sentimento do outro. Mesmo que você não consiga entender o porquê dele sentir aquilo ou agir daquela forma, mas você saber respeitar o limite daquele próximo. Exato. Né? E olhar para isso e falar, o que nós juntos
podemos fazer com isso? Porque a gente, no meio corporativo, por mais humano que ele seja, precisa entregar o resultado, precisa fazer a coisa acontecer, mas não é passando por cima das pessoas, mas tendo todo esse cuidado. E é isso que vai fazer a diferença. Eu acho interessante falar isso da empatia, porque me vem um desejo aqui de falar sobre essa questão de limite também, né? Porque vai entender que vai ter limites. Sim. Até esse olhar mais empático, esse lugar de colocar, ele vai ter limite enquanto líder, né? Dentro da minha experiência enquanto líder, muitas vezes, eu preciso, ok, isso aqui que você está me trazendo, eu entendo, compreendo, mas não dá certo. Porque existe uma gestão, existe uma corporação, existe regras, então isso aqui não dá certo. A gente consegue alinhar ou não consegue alinhar? Então é entender esses limites também, né? Porque, na verdade, como a Ju estava falando, essa questão da liderança humanizada, ela ainda é um pouco mal vista, porque as pessoas acham que é passar pano, né? É literalmente isso. As pessoas acreditam que você não se posiciona, você passa a mão na cabeça. Dependendo do grau de maturidade da sua... Porque a equipe também precisa estar madura para receber, né? Exatamente. Essa tratativa mais humanizada. A gente já conversou isso anteriormente um pouquinho, porque as pessoas precisam estar maduras e entender que é respeito e profissionalismo. Exatamente. Não é passar a mão na cabeça, não é que o líder ele está fugindo da sua responsabilidade. Mas é intrínseco também nas pessoas, né, que ainda não entenderam que já houve essa virada de chave. Sim. Você falou num podcast, acho que foi até no segundo podcast que a gente fala sobre gestão de pessoas. Sim. Acho que você chegou a citar um caso, né, que você já ouviu de liderados que você não mandava ou que acreditava que para ser um líder precisava de mandar e etc. Então, eu acho que em algumas pessoas essa virada de chave ainda não aconteceu. Né? E há um movimento em que a gente tem falado cada vez mais disso, sobre essa humanização. A gente também já citou caso aqui de mães, por exemplo, né? Que precisam pedir para sair por causa dos filhos e tudo. E a gente via casos, eu não sei se agora tanto mais, mas a gente via casos antigamente de mulheres que não eram contratadas porque poderiam engravidar e desfalcar a empresa, né? Essa era a visão da empresa, e, portanto, não eram contratadas. Mas eu acho que essa é um movimento mesmo, sabe, de conscientização, tanto dos líderes quanto dos liderados, dos diretores, quem está, né, à frente das empresas. Eu entendo esse movimento como empoderamento também, sabe? Não só feminino, que a gente falou, a Ju começou falando do sonho dela aqui, e falando de 5 filhos, eu pensei já no caos. E ela já entendeu assim, não, é eu liderando a minha casa, entende? Pelo menos foi como eu entendi essa mas é muito nesse lugar do para ser boa, para ser reconhecida, para ser competente, eu tenho que ser Mulher Maravilha, né? Então, como que essa concepção social de responsabilidade, de liderança, de ser reconhecido por aquilo que faz, cobra da gente uma coisa que é inimaginável, e aí você fala, poxa, peraí, eu posso ser líder, eu posso ser mãe, eu posso ter a minha casa, eu posso não ter ajudante, mas eu posso ter uma vida leve, tranquila, liderados que estão alinhados comigo, não precisa ser essa história da imposição, ou eu tenho que acabar com a minha vida para poder fazer alguma coisa, né? Então, muito nessa visão do que era o certo lá atrás, como imagem de idealização, e o que a gente está vivenciando hoje até com essas mudanças. Né? Eu acho que o reconhecimento de fragilidades também. Exatamente. Né? Você falou, eu não preciso ser a Mulher Maravilha. Eu acho que até nós, mulheres, temos modificado o nosso pensamento em relação a isso, porque a gente sempre achou que precisava ser a Mulher Maravilha. Exatamente. Que é um padrão social também que a gente tem aí, que é de muitas gerações, né? E aí, falando em padrão social, eu acredito muito que esse perfil, essa virada de chave que a gente está falando de liderança, ele ainda não aconteceu totalmente porque tem um padrão enraizado ali. Eu acho que até é pessoal mesmo, né? A gente vem de uma criação muito rígida, né? Os pais antigamente eram muito rígidos, cobravam muito.
Aí os filhos eram criados nesse ambiente, depois iam para um ambiente corporativo também que seguia a mesma rigidez, você não podia palpitar, você não podia ser produtivo, você foi contratado para fazer uma determinada coisa, faça aquela coisa ali E pronto. pronto. Fica eternamente na empresa, entrou numa empresa, você vai aposentar nela. É isso. Vocês acreditam muito também nessa imposição cultural, social enraizada? Com toda certeza. Nós somos seres sociais, né? A gente estava falando mais cedo aqui sobre essa questão dos conflitos de gerações que a gente está vivendo aí. A psicologia estuda, né? Isso um pouco, né? Geração Baby Boomers, geração X, Z, Y, Millennials. E o que eu percebo, inclusive, é que é o seguinte: essas gerações mais novas aí entram muito na minha área, que é por conta do avanço da tecnologia, da internet principalmente, a partir dos anos 2000. Essas gerações estão mudando muito mais rápido. O que isso quer dizer? O comportamento das pessoas está mudando muito mais rápido. Agora, imagine que foram 80 anos lá de baby boomers, eu não tenho certeza da quantidade de tempo, tá? Aí foi lá um pouco menos aqui da X, mas ainda assim muito, ou seja, muita raiz, muito enraizado. Aí você tem agora uma geração Z para Y que mudou assim com muito pouco tempo. Então, assim, é um comportamento mais demorado, né? Para fazer essa virada de chave. Por isso que eu falo do empoderamento. Porque o empoderamento, para mim, é entender essa questão do limite, inclusive e principalmente do próprio. Entender do outro também, né? Porque existe esse outro. Essa questão que o Gil falou da vulnerabilidade. Então, tá relacionada a isso. Tanto para a mulher entender que ela não precisa, por exemplo, ser a Mulher Maravilha, quanto para o homem entender que ele também não precisa ser o super-homem o tempo todo. Isso é chorar, ele pode sentir, ele pode, né, vivenciar aquilo ali. E passar pelas fragilidades com mais tranquilidade também. E eu acho que até a nossa missão, quanto homem e mulher, falando nesse sentido, levando para o meu lado pessoal, é importante eu deixar o meu esposo à vontade para passar por vulnerabilidades, por momentos difíceis e entender, tá tudo ok, e a gente vai junto, porque uma hora o jogo vira. Né? Em algum momento um tá ali segurando a ponta, o outro tá segurando a ponta, e eu acho que em muitas vezes na criação que a gente veio, na criação que foi construída, o homem deveria estar ali como um pilar, sempre firme, e a mulher dando conta de tudo, e a gente acabou se perdendo e se confundindo em alguns momentos, e talvez não amadurecendo, não sei, não construindo relações próximas, maduras, seguras. Sim. Né? E é uma coisa que parece assim, me soa como esse líder, eu vou colocar ultrapassado, mas com respeito a todos os líderes assim. Mas me parece tão solitário, não é? Tão cruel. Triste. Porque ele tem que tomar as decisões sozinhos, o peso todo cai sobre ele, né? Por que não fazer uma liderança que seja compartilhada em termos de responsabilidades, né? Existe uma diretriz, existe um caminho, um foco, mas ainda assim existe uma responsabilidade distribuída. Sabe o que eu acho também, Carol? Uma coisa que eu falo muito com os meus clientes: mudança de cultura dói. E eu acho que é por isso que a gente vê que essas mudanças demoram a acontecer. Porque pensa só, para um líder mais senhorzinho, coisa que a gente também já falou aqui, né? Ele ter que sair do papel dele de gerencio tudo, todos estão sobre o meu controle, e trazer pessoas para a mesa, que é uma nova onda, né? De trazer os colaboradores para participação das estratégias da empresa, etc., deve doer demais. Então, é o que eu sempre falo, a cultura é o mais difícil de ser mudado. Por causa disso, porque dói. É difícil mudar algo que já está enraizado em você. E eu acho que o grande ponto é que, assim, às vezes até tem o desejo de mudar, mas nem sabe como. Mas a distância entre o meu desejo de mudar, a percepção de que eu preciso mudar e a ação efetiva para mudar, tem um abismo ali gigantesco de comportamentos, de crenças, de percepções sociais, de quem eu vou ser se eu fizer isso. Então, perda de identidade até mesmo. Porque quando a gente fala dessa estrutura de liderança que a gente... e de vida que a gente construiu socialmente, vamos dizer, para o aspecto pessoal, isso não é só da nossa criação, isso é ancestral, gente. Se a gente for pensar lá atrás, acontecia dessa mesma forma.
um tem um papel, o outro tem outro papel, e ai de quem sair do papel que foi destinado. Sim. Né? Então, eu preciso corresponder à expectativa do outro, eu preciso fazer o outro. E é tão interessante como que até as pessoas mais antigas, digamos assim, né, com mais idade, estão começando a ter essa percepção. Ontem foi muito interessante que eu tive uma conversa com meu pai, ele falou, olha, e meu pai é extremamente perfeccionista e tal, e ele falou, eu não sei o que está acontecendo no mundo. O que está acontecendo? E aí, olha, ou as pessoas estão completamente descompromissadas e fazem as coisas de qualquer jeito, ou eu sou muito perfeccionista. Eu falei, as duas coisas. Porque assim, o jeito que ele aprendeu de fazer as coisas é daquele jeito. Então ele está percebendo assim, olha, talvez tenha alguma solução diferente dessa que eu estou pensando. Mas ao mesmo tempo, toda essa facilidade que a gente tem hoje, o acesso à informação, colocar todo mundo na mesa, trazer essa a humanização, está fazendo com que as pessoas dizem, ok, então tá tudo certo, eu posso fazer o que eu quiser. Não, peraí, né? Você tem que corresponder à sua entrega, ao que você se comprometeu. Aí a gente fala do processo da autorresponsabilidade, que é isso, assim, olha, tá todo mundo junto, a liderança é mais horizontal, mas ao mesmo tempo você tem uma responsabilidade, você precisa entregar essa responsabilidade, você precisa fazer esse movimento acontecer, né? Então é conseguir encontrar esse equilíbrio entre o que é ancestral, que trouxe a gente até aqui, mas ao mesmo tempo, e esse novo passo, né? Que passo é esse? Que caminho é esse que a gente está seguindo? Então, um processo bem legal. Eu vou até fazer um comentário, Ju, que talvez seja até um momento polêmico. Adoro momentos polêmicos aqui. Mas esse caminho que a sociedade está trilhando me preocupa um pouco nessa questão de inversão de papéis. Porque a Nay falou, né, de dar liberdade para... Vou falar da minha vida pessoal aqui. Quando eu casei, por exemplo, o meu esposo, ele entendia que ele tinha que botar o dinheiro em casa e ponto. Ele se sentia tão responsável por aquilo, e eu lembro, assim, de uma frase que era muito, que me marcou muito, que ele falava assim, não, eu te tirei da casa dos seus pais com padrão de vida X, eu tenho que te dar um padrão de vida X. E isso era muito enraizado nele, sabe? Eu não concordo com esse extremismo, mas eu também acho perigoso essa luta constante para ocupar talvez um papel que a gente entende que é até difícil de falar, né? Mas assim, não que o homem tenha que ser o provedor da casa, mas às vezes eu acho que a gente tira do homem o direito de ser homem hoje em dia. Sim. E a mulher quer, muitas das vezes, ocupar o mesmo papel que ele, não se deixa ser frágil também e ser protegida por esse homem. Deu para entender onde que eu quero chegar? Sim, perfeitamente. E é o que a Ju trouxe, eu acho que vem sobre equilíbrio, né? Exatamente. Essa é a palavra. Eu acho que para a gente transitar no que você está levantando, de polêmica, é entender onde está o equilíbrio. Né? Eu entendo, assim, que duas coisas que resolveria como solução é autoconhecimento e comunicação. Porque eu, enquanto uma mulher que sou mãe solo, né, por exemplo, várias coisas que eu precisei ser na minha vida enquanto mais rígida, mais forte, não foi porque eu quis ou porque eu tive oportunidade, foi por necessidade. Então, eu acho que generalizar é complicado em algumas situações, entendeu? Mas quando você coloca, por exemplo, isso de, bom, eu olho para mim para eu poder me conhecer e eu abro esse diálogo, porque é difícil para... A gente está falando da cultura, né? Ela é difícil para todos os gêneros, inclusive para as crianças. Uma coisa que eu acho interessante também pontuar... Muito para as crianças. Uma coisa que eu acho importante pontuar é que quando a gente fala de liderança, e vamos falar aqui de liderança de si também, né? A liderança, ela está acontecendo de maneiras diferentes, ao mesmo tempo, em lugares diferentes, entende? Então, assim, provavelmente tem alguém lá atrás que era bem vanguardista e que já tinha uma liderança dessa forma. Vai ter situações e lugares e empresas que não tem como você ser tão... Né? Hoje em dia a gente tem aí, por exemplo, a cultura das startups. Né? Não dá para você fazer uma sala, às vezes na indústria onde eu estava, uma sala de jogos assim, como a galera tinha e pode parar a qualquer momento, se é uma linha de produção, entende? Então, assim, vai ter lugar, ao mesmo tempo que está acontecendo aqui, a gente super
globalizado, com internet, fazendo essa gravação, tem aí aldeias que ainda vivem sem contato com nenhum outro povo. E isso acontece simultaneamente no mundo. Sim. Então, eu estou colocando de um ponto extremo, porque a gente tem culturas no mundo hoje que ainda vão ser arcaicas em relação ao tipo de comportamento que a gente tem hoje. Mas não é arcaica para aquele povo. Então, por isso que eu falo, dentro desse contexto que a gente está vivendo hoje, que está movimentando mesmo muita coisa, a gente tem que olhar para si, né? E pensar como que eu, a partir do meu conhecimento sobre mim mesmo, consigo me comunicar melhor com o outro para deixar esse movimento mais tranquilo, né? Porque olha que peso. Pensando nessa sua história que você falou, aquela coisa da liderança cruel e solitária que eu falei, né? Imagina ele ter que ser o provedor. Eu fui casada, por exemplo. Na época, quando eu, mais velha, sempre ganhei mais. Mas na época que eu ganhei meus filhos, eu percebi que houve um problema, porque ele se cobrou, porque ele não era, né, o provedor maior da casa, e eu compreendi isso, entendeu? Eu aqui toda com a minha luta feminina, eu entendo. Faz sentido, ele tem uma cultura nordestina. Eu também tinha um pouco disso, né? E provavelmente, se eu tivesse usado as dicas que eu tô usando agora, talvez meu casamento tivesse durado. Perfeito, sensacional, sensacional. Eu acho que tem uma diferença entre esse processo, entre papel e expectativa e energia. A energia masculina, ela e mulher e homem tem energia masculina e feminina, né? Então, assim, é o papel da energia masculina e o papel da energia feminina. É muito nesse sentido. O homem introjetou que ele tem que ser só energia masculina e ele não pode ter fragilidade. O que é energia masculina? Foco, objetivo, direcionamento, entrega, resultado. O que é a energia feminina? Acolhimento, apoio, né? Todo esse processo mais humanizado. Cuidado. E aí, então, assim, eu posso ser um homem que escolhe ter um determinado tipo de ação, de vida pessoal, profissional, e trazer a minha energia feminina para fazer parte desse processo. Assim como eu posso ser uma mulher e trazer a energia masculina para participar desse processo. Então, eu acho que é mais do que a definição de papel, e falei, eu tenho que cumprir esse papel social, mas, ao mesmo tempo, o que cada energia pode contribuir para a minha vida hoje? Porque uma das coisas que eu tive muita dificuldade quando eu assumi um RH é porque a tendência da gente, vamos olhar para as pessoas, mas a empresa quer resultado. Então, como é que eu transformo gente em número? Então, eu olho para as pessoas, mas eu direciono o resultado. E o que me permite fazer isso é a gestão. Eu cedo um pouco aqui, eu apoio ali, eu dou suporte ali, e a gente consegue fazer a coisa acontecer. Então, acho que é sempre esse equilíbrio entre a energia masculina e a energia feminina, independente do papel ou do conceito social. Porque tem características na sociedade que permitem isso, e você foi trabalhando isso no seu casamento, e tem coisas que não, né? Então, aí cada um vem entendendo a sua realidade e os pontos que doem, onde que eu tenho que olhar, e para as pessoas todas envolvidas no processo. E é isso. Eu posso só falar uma coisa? Recentemente, aí eu vou falar para vocês, assistam no tinhaquesermulher.com.br no Instagram. Eu fiz uma live sobre essa questão do que se fala sobre energia masculina e feminina, junto com uma pessoa que estuda energia há mais de 20 anos, assim. A partir do tal, que foi quando começou isso, que é aquela questão do yin yang. E ele trouxe uma coisa que eu aprendi muito, que eu achei muito interessante, porque ele sugere que, inclusive, esse nosso comportamento muito mais assim, ele também é uma questão social, sabe? Né? Dentro das responsabilidades que desde desde os primatas já tinha. Mas ele fala que o que significa, segundo tal, a energia masculina e feminina? Que, na verdade, é uma energia de ação, de movimento, e uma energia de repouso. Que, na verdade, não é exatamente masculino e feminino. É uma característica que a gente vê hoje mais. Por exemplo, eu tenho uma energia que ela é de movimento, de ação muito forte. E isso não me deixa menos feminina. Sim. Entende? E aí, da mesma forma que a gente vai ter homens que têm uma energia.
Tá tudo bem. Ótimo. E não é esse isso. conceito assim, eu tenho uma energia de ação, que é o que a gente chama de energia masculina, Aham. perder esse aspecto feminino. Não tem nada a ver com a imagem que eu passo, é questão de ação, comportamento, percepção. Porque tem hora que a gente vai ter que ser mais impositivo em determinadas coisas para a vida, para o trabalho. Verdade. Assim, se você esperar que as coisas caem no seu colo, não vão cair. Então você tem que ir lá e buscar aquilo e fazer o movimento acontecer. É verdade. E eu falei só porque, assim, depois que caiu essa ficha, ficou tão mais fácil. Sabe? É mais fácil administrar, se ok, entender. eu preciso das duas coisas, do Uhum. movimento e do repouso. É isso, verdade. E eu acho que a gente já conversou um pouquinho sobre tudo e eu gostaria de falar de pilares de liderança. Carol já trouxe alguns insights aí de comunicação. Eu acredito que comunicação esteja ali entre os principais pilares, mas eu quero ouvir vocês. Quais são os pilares da liderança e como esses pilares podem transformar, exatamente, e como esses pilares podem transformar os ambientes? Tá, para mim a liderança ela tem 3 pilares básicos, que é o processo de pessoas, eu enquanto líder e as pessoas que estão à minha volta, a gestão, que é como eu faço isso funcionar, que vai gerar o resultado. E aí é até interessante porque assim, eu acabei de montar uma metodologia de liderança baseado em 4 triângulos, exatamente dentro dessa perspectiva. Então a liderança, e aí depois eu tenho um líder, porque eu só consigo ter uma liderança se eu tenho um líder, formal ou informal, não tem problema. Mas ele precisa estar conectado com esses pilares de pessoas, gestão e resultado. E dentro desse aspecto da liderança tem o relacionamento. Eu preciso me relacionar comigo, eu preciso me relacionar com o outro, eu preciso me relacionar com o meu trabalho, qual que é a minha perspectiva. E eu só consigo fazer isso se eu tenho o eu dentro dessa história, porque tudo começa no eu, a Carol até trouxe isso, né? Então, dentro desse contexto, autorresponsabilidade, clareza e conexão com aquilo que eu desejo, né? Então, dentro dessa matriz, que eu tô chamando, né, das 4 pirâmides da liderança como metodologia, é trabalhar dentro desse contexto. Quem eu sou, quais os relacionamentos eu crio, depois no outro nível, que tipo de líder eu sou, como é que eu faço tudo isso acontecer, e aí, consequentemente, eu tenho a percepção da liderança. E quando eu tenho essa conexão da liderança, eu tenho uma empresa estruturada que respeita as pessoas, mas que ao mesmo tempo não esquece o resultado e não deixa as coisas soltas por aí, né? Trabalhando a horizontalidade, em alguns momentos a verticalidade da liderança, e tem momentos que a gente vai seguir a hierarquia, precisa da hierarquia até para cada um saber o seu papel, mas não precisa o dia a dia, não precisa assim, eu estou aqui, você está aqui. Isso, né? eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu acho que até mais eu estou, né? Porque aí eu sou importante, eu estou aqui, por isso eu sou mais importante do que você. É verdade. Né? Então, é muito nessa linha. E dentro disso, eu vejo que a liderança ela tem essa referência. Relacionamentos que eu construo com esse eu, como que eu lido com essa liderança toda, e aí sim eu tenho uma empresa estruturada para gerar resultado com foco em gestão, pessoas e resultado efetivo. Eu não sei se eu me sinto à vontade para falar sobre pilares de comunicação, até porque, né, depois da aula assim, mas eu poderia falar aqui coisas que eu acho importante para esse modelo de liderança que eu assumo, para mim, né? Então, eu também gosto muito das tríades, sabe? E eu entendo assim que a primeira coisa para poder trabalhar numa liderança que seja mais humanizada e mais assertiva no sentido do meu ponto de vista, né, da comunicação, da horizontalidade, autoestima, autorresponsabilidade e a comunicação não violenta. Porque eu acho que com isso a gente consegue muitas coisas, galgar muitos degraus, né? Porque a autoestima ela vai entrar essa questão do autorrespeito, da autocompaixão, que vai ajudar com a questão da empatia, com o olhar para o outro, né? Essa questão da autorresponsabilidade é você entender que você tem o outro e você tem o ambiente. Então, como que eu posso fazer alterações nesses todos, né? Como que eu posso contribuir para poder, se por um acaso o outro está fora da linha, como que eu consigo contribuir para o outro? O que eu posso fazer para preparar esse ambiente para que ele seja interessante para todos os envolvidos, né? E a parte da comunicação
Porque a gente hoje precisa aprender a se comunicar, e eu falo da comunicação que não necessariamente é verbal, viu? Porque a gente está falando também aqui do comportamento, de postura, porque muitas vezes o corpo fala. A gente tem aí, quando você vai trabalhar em vendas, cara, é isso, estuda em vendas, técnica de venda, que isso aí já é uma coisa muito importante. A gente vai observando, por exemplo, se eu sentasse aqui e ficasse assim, isso aqui é uma comunicação que eu tô fazendo, né? Então, por exemplo, você chega às vezes, seu liderado para conversar com você, você tá com uma cara de bravo, você tá, entendeu? A gente precisa se preparar para isso. 93% da comunicação, ela é corporal. Exatamente. Verdade. Não, e levando para um contexto daquela máxima, né? Trate os outros como a si mesmo, eu acredito no modelo de liderança de exemplo. Eu não acho que as pessoas seguem palavras. Eu acho que as pessoas analisam o seu comportamento enquanto líder 24 horas por dia, se for possível. Então, quando eu estava à frente, por exemplo, já falei aqui do restaurante, eu ia para dentro da cozinha e ajudava a cozinhar. Eu acredito nisso, até por causa da tal da energia de ação também, né? Que a Carol falou. Eu gosto de estar em ação. Para mim, uma liderança, um líder que fica lá sentado na cadeira dele, Só assim, esperando o resultado, faça né? tal coisa, Carolina, faça tal coisa, Juliana. Não, isso para mim não funciona, sabe? E olhando para uma visão de gestão, né, gestora que sou, eu acredito muito que o objetivo e o propósito da empresa como um todo precisa ser dividido entre as pessoas. Então, vamos supor que aqui nós somos a organização Prosa. Vocês três precisam entender o papel que vocês desempenham dentro dessa organização Prosa e conectar o objetivo individual de vocês enquanto colaboradoras dentro do objetivo principal da empresa. É isso que conecta. Foco, Liz, e pertencimento. É isso, essa é a palavra. Né? Eu acho que o que você trouxe foi isso. Você se sentir pertencente a um ambiente, né? Ou social ou corporativo. Porque a partir desse momento que você se sente parte daquilo ali, todo o seu foco, toda a sua energia vai ser direcionada a fazer aquilo ali dar certo, né? Sabe uma coisa que eu já observei, assim, de experiências minhas, de que deixa, por exemplo, colaboradores desanimados, é dúvida, não saber o que tem que fazer, não saber para onde vai. Tem uma frase que eu gosto muito que ela fala assim, não existem bons ventos para quem não sabe onde quer chegar. Se você está no barco à deriva, se você não escolher uma direção, provavelmente você vai ficar andando em círculo e não vai chegar a lugar nenhum. Vai, como diria Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Foi literalmente isso. Eu sou a menina dos filmes. Aí por isso que eu acho que dos filmes. Por isso que eu acho que é a questão do foco, que Ju tava falando também sobre essa questão do objetivo, né? De você cumprir o objetivo. Eu acho que ter foco é muito importante para qualquer líder, né? Sim. O que eu quero? Onde que eu vou chegar? E eu acho que as pessoas ainda depositam na empresa a responsabilidade de dar esse direcionamento. Falou tudo. Então, assim, aí a minha carreira, a empresa tem que me dar a oportunidade de crescimento. Peraí, beleza. Mas o que você quer para você? Aonde que você se imagina? Qual é o seu objetivo pessoal? Qual é o seu objetivo profissional? Para aí sim você alinhar com o objetivo que você tem dentro da empresa e que a empresa espera de você. Então, assim, quando a gente fala de avaliação de desempenho, por exemplo, é conseguir conectar essas três coisas. Porque fica todo mundo perdido, e aquela história. Aí eu tô aqui, sentei na minha cadeirinha, tô esperando alguém me dar alguma coisa. É isso. Né? Isso não é trabalho e quero ser super reconhecido. Bom, peraí, é uma relação de trabalho, você me entrega seu trabalho, eu te entrego seu salário. E você, às vezes, nem me entrega o que você prometeu. Mas eu te entrego seu salário. E você tá sentado na cadeirinha esperando eu olhar e falar, vem cá. Ô, Ju, você tocou num ponto que pra mim é extraordinário. Faz o seu comentário, depois eu também quero fazer o meu em relação a isso. O que acontece? A gente escuta muito, ainda hoje em dia, colaboradores falando assim, eu vou fazer mais do que tá lá no meu contrato? De jeito nenhum, eu vou ajudar a empresa? Eu não. Eu vou lá trabalhar de 8 às 18, vou fazer o que eu tenho pra fazer mesmo e vou embora. Gente, isso é eu não sei se eu posso falar essa palavra burrice, mas Pode. mas isso é a maior burrice. Por quê? Eu não sei se foi no episódio passado que a gente falou, conhecimento ninguém te toma. E você não precisa estar em um cargo de liderança propriamente dito, olha, estou te nomeando líder
para ser líder. Isso. E outra coisa, foi até uma coisa que o Fred falou, como é que é? Seja Isso, antes de ter. Isso é esse comentário que eu gostaria de trazer. O Fred, né, no podcast anterior, falou sobre isso, e eu também cresci profissionalmente escutando essa frase dos meus líderes. Antes de ter, você precisa ser. E aí, na trajetória profissional, no dia a dia, a gente esbarra com pessoas falando, eu posso entregar muito, eu posso desenvolver muito, mas eu não vou porque eu não tenho cargo. Não é a minha obrigação. Você nunca vai ter oportunidade. E aí, reconhecimento da sua ação. Você não concorda? Exatamente. Então, assim, eu acho que é um extremo as pessoas que ainda pensam nisso. Não, eu posso mais, eu sei entregar mais, eu tenho uma habilidade ali. Às vezes ela está tão envolvida no processo da empresa que ela já descobriu ali uma forma de fazer aquilo de uma maneira muito mais inteligente, muito mais ágil, e não entrega simplesmente porque ela acredita que a empresa não está reconhecendo o papel dela. Meu Deus! Se não me engano, é Gandhi que tem uma frase que fala assim: você não sabe qual os resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não vai ter resultado. É isso, né? Então, fica aqui a nossa dica também, né, Elis? De mudança de mentalidade, coloque em prática. Agora, eu acho que uma coisa... né? É isso. Eu só vou fazer se alguém me enxergar ou se tiver alguma coisa de recompensa, se coloque disponível, porque quando a gente tá... o Leandro Ladeira que fala muito isso, né? Coisas boas acontecem com quem está no caminho, com quem está em ação, quem está fazendo alguma coisa. Nada diferente vai acontecer se você tá paradinho lá. É isso. Se coloque à disposição. Teve uma vez que um colaborador falou assim, imagina, você faz tanto por essa empresa, e de novo, você é só analista júnior. Eu falei, mas ninguém tira isso de mim. E quando eu menos esperava, eu recebi a promoção na frente de todo mundo, no evento da empresa, eu falei... Como assim? Legal demais. É muito bom. E tá acontecendo, expectativa, né? que é o melhor. Porque você se reconhecer. Porque é isso. Eu vou fazer o melhor que eu puder na chance que eu tô tendo aqui. Que bacana. E hoje eu trabalho com o que eu trabalho por causa dessa oportunidade que eu tive nessa empresa. Né? Então, olha que coisa mágica. E se eu tivesse falado, não, eu sou só analista júnior, eu vou fazer só isso aqui. E pronto, né? Agora, uma coisa interessante, assim, da gente pensar é que, assim, o líder... ele vai ter que lidar com essas pessoas também, né? Isso. Ele vai ter que lidar com aquelas que são proativas, ele vai ter que lidar com essas que só querem fazer, tipo assim, meu horário é às 17, então 17 horas em ponto eu tô saindo. Sim. Ele vai ter que lidar com isso, porque às vezes existe uma certa frustração, e eu falo por experiência própria, que as pessoas não são como eu sou. Entende? Então, assim, às vezes a gente precisa também aprender a lidar com isso para poder entender expectativas. Eu tive uma chefe na indústria maravilhosa, Raquel. Ela foi uma das pessoas que eu percebi me ensinando muito sobre isso, porque a gente começou a fazer o quê? Quando ela chegou, a gente começou a falar sobre sonhos. Qual que é o sonho? O que você quer aqui? Eu replico hoje, inclusive dou mentoria com isso. A primeira coisa que eu falo é quais são os sonhos, que é exatamente isso que a Ju falou. Né? O que é os seus anseios aqui para a gente poder trabalhar? Então, eu acho que cabe ao líder também identificar isso para poder ver. E aí, será que a gente vai conseguir dar uma injeção de gás ali, de ânimo, ou será que não? Direcionar, né? Talvez essa pessoa não tenha tido alguém para direcionar. Porque assim, igual, por exemplo, nessa época lá, também, dentro dessas oportunidades, eu entrei como estagiária, éramos 3, eu fui a terceira estagiária a entrar, eu fui a única que fiquei. Por quê? Me deu gás, eu fui. Falou assim, filha, me dá a bola que eu vou pular. A gente já usou essa frase aqui, acende a fogueira, acende a chama e se transforma numa fogueira, né? É isso. E vai ter gente que você vai acender a chama E a chama vai apagar. Tá tudo bem, Tá tudo bem também, né? Porque é o jeito dele. Expectativa. É a liderança humanizada. Exatamente. Esse é o seu limite, é o que você tá querendo dar e tá tudo certo. Enquanto isso couber dentro dessa empresa, dessa equipe, dessa estrutura, tá ok. Pode ser que chegue num tempo que não caiba mais. E é um processo evolutivo. Faz parte, né? É igual a tecnologia, né? Mudou lá a questão dos validadores nos ônibus. Vai acabar a profissão. Acabou de fato. Realmente reduziu o absurdo.
mas deu outras oportunidades para outras profissões, para outras ações, que é o que a gente está vivenciando agora. A inteligência artificial vai dominar o mundo. Né? Não, gente, calma. Vai direcionar nosso trabalho ali, braçal, para outras coisas. Verdade. Então, é um processo evolutivo mesmo. E tem gente que vai querer seguir, e tem gente que não. E tá tudo certo. Eu assisti uma palestra uma vez, eu esqueci o nome do líder. Ele foi escolhido na época como o melhor líder né, naquele melhores empresas para se trabalhar. E aí ele falou que o cara falou, eu tô querendo, né, melhorar aqui, outro cargo e não sei o quê, eu tô querendo incentivo. Ele queria fazer aula de inglês, e ele queria incentivo, ele queria que a empresa pagasse. Ele, ok, vou te dar um incentivo. Se daqui a 1 ano você não estiver falando inglês, você vai ser demitido. É um Belo, tudo isso aí. E aí o cara se virou e ficou super bem. Ele conseguiu, além de falar o inglês mais ou menos ali que dá pra poder fazer, ele conseguiu ser promovido. Então deu certo. Deu certo. Tem pessoas que poderiam se desmotivar com isso. Verdade. Agora, falando um pouquinho de liderança, gente, eu acho que é um paradoxo. Um líder, ele já nasce líder ou há a capacidade de se desenvolver líder no caminho? Como que vocês enxergam isso? Não é difícil. Eu acredito nas duas situações, ok? Tem os líderes que são líderes natos, que eles nasceram com essa característica, e tem os líderes que eles vão se desenvolver. O que vai acontecer é que o nível de esforço da pessoa que vai se desenvolver ele é maior do que aquela pessoa que já tem algumas características e habilidades que são intrínsecas dele, né? E aí você pensa, da família? Às vezes não necessariamente, né? É dele mesmo, é do indivíduo, da pessoa. Mas ele vai ter menos dificuldade com algumas questões e certamente mais dificuldade com outras. Com todos nós, em todos os setores da vida. Tem coisas que a gente é mais capacitado, tem mais habilidade, tem coisa que não. Então, eu acredito nos dois pontos, trabalhando o nível de esforço para atuar de uma forma ou de outra. Mas os dois podem ser muito bem-sucedidos, independente disso. Que bom. Eu acredito muito nisso também. Pode haver uma predisposição, como a gente tem aí, por exemplo, o caso de dons e doenças, né? Às vezes a gente tem uma predisposição, mas não desenvolve. Para isso, eu li aquele livro do Bernardinho, Transformando Suor em Ouro, que eu achei muito fantástico. Ele fala, eu nunca fui excelente no vôlei. E aí, quando os que eram muito bons, craques, aquele talento nato, quando eles estavam dormindo, eu levantava mais cedo e estava lá. Porque eles tinham que estar treinando 6 horas da manhã. A galera que era craque falava, não vou. Ele falou, não, era 6 horas, eu estava lá 15 para 6. Sim. Então, ele sempre, assim, compensou a falta do talento nato com esforço. E eu acho que é por aí. Para mim, todo mundo pode o que quiser. Que ótimo. Entendeu? Eu penso assim, todo mundo pode o que quiser. Mas aí, é como a Ju falou, pode ser com mais ou menos esforço. Não é isso. E a gente falou sobre isso no podcast anterior também, né? A gente tá tão alinhado que exatamente, eles estão se cruzando e se encontrando, porque é isso, a gente discutiu sobre isso. Acreditar num sonho, né? Num desejo, colocar ali como meta, focar e se desenvolver, correr atrás que tudo dá certo. Eu acho que o universo também, ele conspira a favor de quem tá conspirando a favor dele, né, gente? Sim. Bom, a gente vai ter que terminar em algum momento. Tá bom demais! Mas eu tenho 2 perguntas. Vou fazer a primeira agora. Por favor. Eu queria que vocês falassem um pouco de propósito. Porque eu acho que quem também se coloca numa posição de liderança é porque tem um propósito intrínseco ali naquela pessoa. E eu conheço um pouquinho mais da história da Carol. Eu sei que existe esse propósito, né? Esse chamado ali. Eu queria que vocês falassem um pouquinho na vida de vocês sobre essa questão de sonho e propósito. Olha, eu sou pisciana, então sonhar é comigo mesmo. E assim, para mim, eu entender o que foram os meus valores, quais são os meus principais valores, mudou a minha vida, porque eu parei de nadar contra a corrente, né? Então, assim, eu entendo que para todo mundo, se você ainda não descobriu, você vai descobrir aquilo que te move. E o corpo, ele fala pra gente, entendeu? É na hora que o coração dá uma mexidinha, existe uma empolgação, você nem sente que tá trabalhando. Então, para mim, o propósito, ele é o norte, ele é a direção, o meu foco, né? Então, assim, se eu não puder fazer as coisas em tudo, tá? Em tudo que eu fizer,
partir dos meus valores e por causa de algo que eu acredito que seja maior do que eu, é como se eu não tivesse esperança. Entende? E eu sou uma pessoa que eu sou recheada de esperança. Não tem jeito. Eu acredito nas pessoas, eu acredito no mundo melhor. E eu acho que eu sou responsável para criar o mundo que eu quero. Então, assim, se eu não fizer a minha parte, não adianta. E dessa brincadeira... E nessa brincadeira, eu tô percebendo que fazer a minha parte tá ajudando outras pessoas a fazer. Porque dentro do meu propósito é ajudar as pessoas a realizar o propósito delas. Isso é a coisa que eu mais gosto de fazer. É poder falar assim, sabe quando a gente brincava de pezinho assim? Vocês já fizeram isso? Pra levantar? É o que eu gosto de fazer na vida. E isso pra mim é hoje. Então, Tinha que Ser Mulher, ele nasceu de dor, na verdade. Eu, na época, estava me separando, tinha uma estagiária lá nessa empresa, e ela tinha depressão desde os 11 anos, já tinha sido abusada, e tinha crise de síndrome do pânico. Então, era uma situação difícil, e eu estava, às vezes, mal, e ainda assim tinha um recadinho, às vezes, quando ela via que eu levantava o computador porque eu queria chorar, e aí, quando ela via isso, ela já sabia que estava acontecendo alguma coisa. Então, eu procurei ajuda, assim, em grupos para ela, porque eu não sentia que eu estava tão preparada e tal. E aí, mais pra frente, eu falei, cara, como que a gente pode fazer isso? Porque eu percebia que, às vezes, era só um elogio, às vezes era só um abraço, às vezes era só um acolhimento, que mudava muita coisa. Sim. Eu sei que parece, né, viajado demais, mas isso é fato, né? E aí, eu percebi uma coisa. Eu saí da indústria por causa de depressão, porque eu percebi, e eu fui numa palestra que o cara falou, se você tá incomodado com aquilo que você faz, é porque você tá andando contra os seus valores. Aí eu, opa, quais são os meus valores? É isso, né? E aí eu fui entender os meus valores. Eu tenho liberdade, criatividade, família como valores muito fortes para mim. E o que estava acontecendo é que eu não estava conseguindo nem desenvolver minha criatividade, eu estava sendo podada, né? E a minha parte de liberdade. Então, assim, entender isso me fez querer achar isso das pessoas também. Cada um no seu momento. De uma outra forma, né? E aí, seu trabalho social se encontra com esse propósito, né? Se encontra. A gente faz encontros, a gente conversa, fala de dores, a gente se apoia, entende? Sim. E é muito legal, porque os homens querem participar, às vezes a gente deixa. Às vezes a gente fala, vamos, a gente quer vocês também. Que bacana. Porque o que acontece? Na verdade, também veio muito do... Eu sempre fui uma pessoa insegura, eu te falei, né? Mas eu nunca deixei parecer, todo mundo sempre achou. Sabe aquela coisa da energia masculina forte, né? Como a gente tava falando? Sempre, ninguém achava, todo mundo sempre achou que eu era... Mas sempre fui muito insegura. E aí, nesse contexto todo, eu falei assim, não, preciso fazer alguma coisa a respeito disso, né? E aí a gente começou a desenvolver o Tinha que Ser Mulher, primeiro porque eu entendi isso, e porque eu me sentia intimidada pelos homens muitas vezes, pela confiança deles, sabe? Eu tive situações da pessoa, do palestrante, do treinador e tal, falar, Carol, mas você é massa demais, não sei o quê. Eu, tá. E depois falar, cara, por exemplo, uma pessoa que eu admirava, né? Admiro, inclusive, me pediu um orçamento. Eu indiquei pra outra pessoa, porque eu não tive coragem, porque eu me senti intimidada. Aí eu fui fazer o curso dele, eu falei, eu vou lá fazer o curso dele, que era da minha área, e ele nem é formado. Eu falei, eu vou lá, porque ele tá fazendo, tá dando certo, eu quero saber, eu não vou deixar esse cara me intimidar mais. Ele nem sabia o que estava acontecendo. Então, o movimento feminino, ele começou muito nessa linha, né? E por perceber essa questão das dores, eu fiz uma mentoria de storytelling, na verdade de marketing, que tinha um módulo de storytelling presencial, e eu fiz uma dinâmica de todo mundo se apresentar na terceira pessoa contando Era Uma Vez. Cara, e aí começou a vir as dores todas, eu não esperava por isso, sabe? Eu falei, então a gente precisa se reunir mais para poder falar disso, se fortalecer para poder a gente enfrentar o mundo de outra forma. E não, até para se posicionar, para melhorar, porque eu vi essa questão e você percebe na beleza das pessoas. Uma hora dessa, eu vou mostrar para vocês a minha carteira de motorista de 2014. Você vai ver que eu tô 10 anos mais nova hoje. Diferença, né? Eu sempre fui uma pessoa taxada como sonhadora demais. Então, assim, eu sempre almejei muito, sempre desejei muito. E isso, por muito tempo, foi uma coisa que foi colocada como algo ruim, né? E aí eu fui me moldando aquilo que as pessoas esperavam de mim. Então, quando você fala de propósito, e até com todas as minhas formações de coaching, a gente começa propósito, 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 propósito.
Então, profissionalmente, eu decidi, falei, eu quero ajudar as pessoas a se desenvolverem pessoal e profissionalmente, né? Então, aquela coisa bem enquadrada. Corporativa ao extremo. Exato. Aí eu falei, mas tem alguma coisa faltando nessa história, né? E aí, de uns 3 anos para cá, isso começou a me incomodar um pouco mais, porque esse propósito não era mais o suficiente, né? E aí veio nesse processo do autoconhecimento, que a Carol trouxe o tempo todo também, que eu acredito absurdamente nele, que o meu propósito é ser a melhor pessoa que eu posso ser, para mim e para o outro, né? No meu trabalho, na minha vida, para minha família. E com isso, eu me permiti ser vulnerável, eu me permiti sentir as dores que aparecem, porque a gente não é permitido ter o sentimento, sentir de fato. Você tem e você esconde, se abafa, né? Que é isso. E aí eu falei, o meu propósito é ser a melhor pessoa que eu posso ser. Hoje, amanhã, todos os dias. E o meu melhor hoje, eu tenho consciência que ele não vai ser o mesmo melhor que amanhã, nem o mesmo melhor que ontem. Ontem pode ter sido mais ou menos, amanhã pode ser mais ou menos. Mas é ter essa consciência de que eu sou a pessoa certa no lugar certo para mim, independente do cenário e do contexto que eu estou inserido. E claro que quais são os desafios, vamos trabalhar, vamos evoluir, o que eu preciso desenvolver, mas sem aquele peso do eu preciso corresponder ao outro. E na hora que eu me basto, não no sentido de autoimportância, sou fenomenal, mas na hora que eu olho e falo assim, tá tudo bem aqui, apesar de estar tudo uma confusão, eu tenho força para sair da confusão, eu tenho força para construir o que eu desejo, eu tenho força para acreditar ainda mais no meu sonho, mas não ficar só no sonho e começar a transformar isso de fato em ação para chegar onde eu quero. Eu ouvi esta semana uma frase sobre isso de uma pessoa e ela estava passando por um momento muito difícil e procurando motivos para justificar esse sofrimento. E aí ela me chamou e falou, Nayara, sabe de uma coisa, eu refleti tanto, o problema está em mim e dentro. E enquanto eu não resolver essa bagunça interna, e foi o que ela me disse, essa bagunça interna que eu tô sentindo, lá fora eu vou continuar vendo essa bagunça, porque talvez não está bagunçado, mas eu estou com uma lente, estou vendada, e o que eu tô vendo não é o lado de fora, é o lado de dentro. Então eu acho que é muito isso, né? A gente se encontrar, se permitir ser aquilo que a gente é, e se respeitar também, né? Se respeitar. Porque vez ou outra tá todo mundo uma baguncinha mesmo, né? O Jung, ele tem uma frase que eu sou apaixonada com ela. Quem olha para dentro, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Isso, sabe? Forte, né? Então assim, é isso. E você pode ver, se a sua casa tá bagunçada, se o seu quarto tá bagunçado, se a sua mesa tá bagunçada, normalmente você está bagunçado. Aí dá aquele ímpeto, vou organizar, porque tá tudo uma bagunça. Na hora que você organiza fora, de alguma forma aquilo ali vai encaixando dentro também. Então começa a observar essas coisas. Então assim, essa frase para mim ela resume tudo. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Isso que você fala, eu sei que já tá no fim, mas é uma questão de eu entender, para mim, né? Essa questão de eu me aceitar os diversos eus, né? As diversas máscaras que eu já tive que usar, eu inclusive aceitá-las, assim. Eu cantei já, né? Nos bares da vida aí. E aí, pra eu me aceitar artista foi um processo. Foi agora na pandemia que eu aceitei que eu sou artista. Entendeu? Porque eu sou artista no marketing. Enquanto eu tô aqui, eu sou artista. Eu sou artista em qualquer situação. Até quando eu tava lá no ambiente corporativo. Entendeu? Sim. Eu posso aproveitar e fazer uma última pergunta? Tá tão boa essa prosa, gente. Tá bom demais. Só comentar uma coisa. Por favor. Eu penso assim, eu já falei isso, é engraçado que inclusive eu comentei sobre isso exatamente ontem à noite no meu Instagram da minha empresa. Eu acho que quando você faz as coisas meramente por fazer, isso não se sustenta. Mas quando você descobre qual é o propósito da sua vida, todas as suas ações te levam para esse propósito. E eu já comentei aqui no Prosa, comentei no meu Instagram ontem, mas eu vou falar de novo porque é importante para mim. Eu demorei muito a entender para que eu estava aqui no mundo. Sabe quando a gente vai saindo da adolescência, entrando na juventude, aí tá quase chegando ali na fase adulta, e você fala, pô, pra que eu tô nesse mundo? O que eu tô fazendo aqui? O que será que Deus quer de mim, sabe? E eu me questionava muito por isso.
Até chegar numa parte da minha vida, mais recentemente agora, em que eu entendi que o meu propósito é servir. E eu comecei a reparar isso dentro da minha própria casa. Eu tenho prazer em receber os meus amigos e fazer uma mesa vasta de coisa para eles. Eu tenho prazer em acordar de manhã e fazer um café. Eu me emocionando. E fazer um café para minha filha. Eu tenho uma filhinha de 2 anos. Fazer um cafezinho para minha filha, preparar a mesinha para ela, para o meu esposo. Gente, domingo, principalmente, é o melhor dia da minha semana, porque é o dia que estamos os 3 em casa, e aí a gente senta para tomar esse café juntos, que eu preparei para eles com todo o amor do mundo, sabe? E isso se reflete na minha vida profissional, eu enquanto profissional. E o propósito da minha empresa também é essa. Eu fundei a Lioness Group porque eu queria servir. Eu tenho prazer e eu tenho uma alegria imensa quando o cliente vira para mim e fala assim: nossa, Lizê, você mudou a minha vida. Cara, a gestão da minha empresa agora está muito melhor depois que você passou por aqui. Nossa, o sistema... Nossa, eu estou usando o sistema em 100%. Gente, isso para mim é extremamente transformador. E eu demorei a entender isso, mas hoje eu sou uma pessoa realizada no que eu faço. E aí eu falo até muito com a Nay, né? A Nay fala: fica quieta, descansa. Mas esse propósito me move tanto, que eu sinto tanto prazer no que eu tô fazendo, que às vezes eu esqueço até de descansar. Preenche, né? É isso que eu falo com ela. Eu acho muito... A Liz fala com muito amor do que ela faz, dá pra gente perceber. Mas o meu sentido de descanso mesmo é de se permitir também relaxar um pouco, usufruir de todo esse fogo mesmo. A gente tem que chamar assim, né, de todo esse fogo mesmo e desse amor pelo trabalho, porque eu acredito que é isso, dar intensidade e saber a hora também de equilíbrio. A gente sempre fala de equilíbrio. Sim, a gente fala. Então é nesse sentido realmente de equilíbrio. E aí, para finalizar mesmo, a gente falou muito, eu acho que a gente abordou todos os pontos de liderança e a gente falou algumas vezes de recusa. Todas nós aqui, a gente sinalizou alguns momentos que a gente se recusou a alguma coisa ou que a gente se mascarou por acreditar que a gente não tinha competência para desenvolver aquilo. Vocês acham que isso é um dos caminhos para a liderança? Porque às vezes a gente se recusa muito, às vezes a gente, eu já passei por isso, não dou conta, não sou capaz, por que essa pessoa está acreditando tanto? Eu acho que todas nós, né, vivenciamos isso. E aí, para finalizar, eu queria deixar essa mensagem, porque às vezes a gente precisa se conhecer para deixar tudo que a gente tem de bom, né? Ir para o mundo, ir para fora, E sem medo. complementar, o que vocês enxergam como sendo fundamental para um líder? Uau! Quando a gente pensa nesse processo de recusa, tem a ver de novo com essa ancestralidade, com esse jeito de ser e pensar social, que eu não posso me sentir bem ou me sentir competente porque eu vou ser soberbo, arrogante, né? Vou me achar mais do que o outro. E é muito interessante que na mentoria que eu tenho hoje, que trabalha para mulheres empreendedoras que estão nesse negócio que está começando e não sabem, estão perdidas, que foi a minha dor por onde eu passei durante esses 12 anos de empresa, assim, eu falei com a minha mentorada, eu falei, tem um pódio, você tem autorização para subir no pódio, e o pódio é grande, porque significa que se você não subir nesse pódio, se você subir, outras pessoas também podem subir, né? Então, eu acho que tem a ver com isso, com essa permissão social de que sim, eu posso me sentir bem, me sentir competente, assumir esse lugar sem precisar preocupar com a crítica ou com o reconhecimento do outro, né? Então, assim, enquanto líder, para mim, o principal ponto é acredite em você. Sabe? Acredite na sua força. E a tal do síndrome do impostor, né? Todos nós, em algum momento, vai sentir que você não é bom o suficiente. Mas eu acredito verdadeiramente que se veio para você, você tem condição de fazer. É porque tinha que ser, né? É porque veio para você, né? Não é para ninguém, é para você, né? Assim, essa semana mesmo, né? Não era para eu estar aqui hoje. E eu tô. Então, assim, veio porque veio para mim. Veio porque eu tô construindo outras coisas, né? Então, nada na vida acontece por acaso.
Então, eu acredito absurdamente nesse lugar, né? Nesse caminho. Então, se tiver que dizer alguma coisa para quem está nos assistindo, é isso, assim, acredite em você enquanto líder, faça o seu movimento, que coisas boas vão acontecer no caminho. Amém. Amém. Eu vou falar 3 palavras que eu acho. Palavras não, mais do que 3, mas é três coisas. Referências. Inteligência emocional, coragem e diversão. Precisa ter prazer na vida, precisa ter momentos de lazer. E eu acho que isso aí é um bom caminho. É isso. Ai, gente, prazer essa prosa. Nossa, Foi. Dá pra manga, eu fiquei pensando aqui, meu Deus, tem muita coisa. Vocês podem voltar. A gente pode ter uma. Exatamente, pode ter a parte 2 do prosa. Mas já encerrando, porque a gente precisa encerrar. Eu quero agradecer de verdade vocês. Eu tô me sentindo lisonjeada. Não, foi espetacular, gente. A participação de vocês, uma honra recebê-las, uma honra ouvi-las. Saio daqui com uma bagagem muito forte, porque foi isso que vocês deixaram no prosa hoje. A certeza de que dá para ser diferente, que dá para acreditar na gente. Então, muito obrigada por isso, de verdade. Eu que agradeço. Muito bom. Tô muito feliz. Foi gostoso, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês e compartilhar a vida, a experiência e construir novos caminhos. É isso. São honrada de receber 2 profissionais tão... Bom, coloca... Meninas, a minha parceira, amiga, né, já me deu um apelido carinhoso que é Menina das Redes. É isso aí. Então, vou abrir espaço para vocês agora, para vocês fazerem o merchan de vocês aí, deixarem as redes sociais de vocês, para as pessoas procurarem vocês aí depois. Eu sou a Carol Salgado, que é um 2 pessoas. Então, você pode achar aí quase tudo, carolsalgado.com.br. Meu Instagram, meu site. E o Tinha Que Ser Mulher.com.br também, que é o site, que é o Instagram, que vale a pena conhecer. Assiste lá a live das energias. Legal. Bom, as minhas redes, eu tô no LinkedIn e tô também no Instagram, Juliana Baino, né? No Instagram, Juliana_Baino, e no LinkedIn, Juliana Baino. E eu tenho um projeto novo, que eu tô começando, e ele tá começando mesmo, mas a energia é tão boa que já tem um monte de seguidor e tem quase nada nele, mas a gente vai desenvolver, que é Empresa com Alma Feminina. Exatamente para tratar da gestão com humanização, com esse viés da força da mulher, da força da energia feminina nesse contexto da gestão que não precisa ser tão árido. Então, convido vocês a participarem. Em breve a gente vai colocar mais conteúdo e começar a trabalhar dentro desse contexto também, que é @Empresa com Alma Feminina. Sensacional. Muito bom. Bom, e já que eu sou a menina das redes, né? Fale das notas. Lembrá-los aí de se inscrever no canal, principalmente se você está passando por aqui e ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal, nos siga no Instagram, LinkedIn, TikTok, estamos em todas as redes. E lembrá-los que agora a gente também está no Spotify. Então, enquanto você está dirigindo para o trabalho, cuidando aí das crianças, arrumando a casa, seja o que for, a gente está aí do ladinho de vocês. É isso, gente. Acompanhe o prosa e vamos junto fazer ele chegar cada dia mais longe. Até o próximo episódio, a próxima segunda. Um beijo. Um beijo. Tchau. Até.